Só no PPG ela compra o dólar 24 horas por dia. Uma reportagem de uma senhora, 74 anos de idade, ela foi na casa dela fazer uma visita. A mulher não tinha nada, morava numa capela velha, não tinha condições nenhuma. Aí o rapaz perguntou para ela o que ela queria, e ela precisava ter uma condição para ir para a igreja cultuar ao Senhor. Ela poderia pedir outras coisas, né? Mas ela pediu condição para ir para a igreja, pastor. Ela morava no interiorzão, imagina, ela podia pedir qualquer coisa, dizia da ela, mas ela pediu condição para ir cultuar na igreja. Quantos que nós temos então? A oportunidade e não temos na igreja. Certo, né? Glória a Deus. Antes de passar para o pastor Frank, eu vou louvar o hino também. Amém. Aleluia. Eu não sou cantor, mas sou adorador. Amém? Oh, aleluia. É isso mesmo. Adoradores. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Mas ele
fazendo por que me pagou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande, eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus, aleluia. Você está aqui hoje por uma misericórdia do Senhor, aleluia. Se não fosse Ele na nossa vida, nós não seríamos nada, amém? Quero chamar o pastor Fernando, que vai trazer a palavra. Vamos se alimentar um pouco da palavra do Senhor, aleluia. Para os seus irmãos, nós vamos ver um texto em que Jesus ele lança em rosto um povo em que ele havia conhecido e também havia feito muitos milagres na terra deles. Aleluia. Testando o som. No livro de Mateus, no capítulo de número 11, nós vamos discorrer aqui no versículo, e eu gostaria assim que a igreja prestasse bem a atenção o que Jesus vai falar a essas três cidades em pauta aqui nesse texto. Capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo de número 20, fala ai das cidades impenitentes. Então nós vamos ver o que é que Jesus falou a esse povo dessas cidades. No versículo 20 ele diz assim: passou então Jesus a encrespar as cidades nas quais ele operaram numerosos milagres. Aqui está o tópico principal. Pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres
que em vós se fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido com panos de sacos e cinza. E contudo vós digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E o 23. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás por aventura até os céus, descerá até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Glória a Deus. É um texto que nem precisa pregar, né? Ele é tão claro ao que Jesus, é que Jesus mesmo, ele vai a esses lugares e diz o texto que ele lança em mostra, quer dizer, ele faz o povo lembrar que em determinado lugar se tinha operado grandes milagres, né? Se fizeram tantas maravilhas e o povo virou as costas para Deus. O povo não quis nada com Deus. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui, vamos olhar para os dias de hoje, como que está. E nós vamos entender o texto que aqui Jesus está falando para o povo da época. Então, se nós olhar o povo da época e olhar o povo de hoje, não está tendo diferença, né? Não está tendo. Irmão, a gente vai aqui, a gente vai no pastor Jarbas, a gente vai no pastor Jabson, a gente vai no pastor Paulo, a gente vai no pastor Manuel, a gente vai no pastor Sidney, e é tudo assim. Então, por isso que eu estou falando que o texto aqui em pauta não tem muita diferença. O povo nunca quis adorar a Deus, né, com prioridade no coração. O povo, eles querem somente que Deus opere os milagres, mas ninguém quer um compromisso com Deus, né? Dizer, hoje é uma alegria eu estar na casa de Deus. Hoje é uma alegria para mim. Eu sempre dobro meu joelho e digo, Senhor, é um privilégio eu estar aqui, Senhor. Aleluia. Olha no meio de tantos, né, que tem um parente ali, está na UTI, né, e a família um pouco, né, desesperada pelo fato doente que ele está no hospital, está ali numa situação, aleluia, e a gente ter a liberdade de entrar na casa de Deus, adorar a Deus, né? Dizer, Deus, eu quero te amar mesmo, eu não estou aqui por demagogia, somente por culto, não, eu estou aqui porque eu sou dependente de Deus, aleluia. E se nós olharmos os milagres, que aqui fala dos milagres, se nós olharmos os milagres que nós já recebemos, aleluia, nós tínhamos, assim, muita vontade de adorar ainda mais a Deus. Porque só o motivo de nós estarmos na casa de Deus com saúde já é um motivo de vitória para nossas vidas. E o povo aqui, eles viram ocularmente os milagres que Deus operaram. Eles viam com seus olhos. Aleluia. Eles viam o poderio de Deus agindo no meio deles. Aleluia. E eles até ali se animaram. Mas de repente, as circunstâncias da vida, que é os dias de hoje, circunstâncias da vida. É as circunstâncias da vida que nos para de adorar a Deus. Uns é por uma causa, outra por outra, e assim sucessivamente. Esse povo aqui, que estamos falando aqui, a cidade
de Corazim, a cidade de Betsaida, era uma cidade rica, e eles se envolveram com o mundo da riqueza. Aleluia. O maior perigo está aqui. As pessoas se envolverem com as coisas das riquezas do mundo. Mateus, ele escreve ainda lá no capítulo 13, se não me engano, quando ele fala da parábola do semeador, diz que a semente caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram no crescimento deles, e morreu a semente. Aleluia. Você fala de um homem que ele tenha os olhos voltados à riqueza, ele troca o espiritual pelo que é material. E assim estava a cidade de Betsaida de Corazim. Aleluia. Eles estavam voltados para as riquezas, o meio comercial, as púrpuras, os perfumes caríssimos, o óleo, o azeite, enfim, o vinho era o que dava lucro, e era nisso que eles estavam fixando seus olhos. E aí Jesus fala: peraí, eu vou ter que ir lá e lembrar essas pessoas. Aleluia. Porque uma coisa é certa, Deus, ele nunca nos pega de surpresa. Ele sempre vai enviar alguém para nos avisar. Aleluia. Para a gente não falar: eu não sabia. Sabia sim. O povo aqui tinha visto com seus olhos milagre. Aleluia. E o que a gente percebe aqui, que diz assim, que lá em Tiro e Sidom, que era um local próximo, não era tão longe. Se lá em Tiro e Sidom Jesus tivesse estado nesses dois lugares e operado o milagre que operou aqui em Corazim e Betsaida, ele próprio diz: muito deles se teriam se convertido ou arrependido de coração e se cobrido com panos de saco e cinza. Aleluia. Irmãos, esses sacos de cinza era aquele saco, né, alguns ainda têm em algum local, aquele saco que vem com batatinha. Aleluia. É aquele saco chamado saco de estopa. Aleluia. Então eles se cobriam com aquilo dali em sinal de humilhação, em arrependimento. E eles se colocavam no pó, e eles jogavam pó em cima deles para dizer: nós estamos arrependidos. Aleluia. E isso aconteceu lá na cidade de Nínive, quando Jonas vai e prega a palavra. Diz que o rei então determinou que todo o povo jejuasse, todos os animais ficassem sem comer, aleluia, crianças, enfim, ninguém comeria, aleluia, nem os animais poderiam ser tratados, e glória a Deus. Então, por essa ação que o rei teve, diz que Deus então arrepende do mal que havia falado para Jonas que faria com aquela cidade, porque eles se colocaram, aleluia, se cobriram com panos de estopa e se cobriram com cinza, em sinal de arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. É isso que está faltando nos dias de hoje. Mas Deus, ele diz que naquele dia haverá menos rigor. Irmãos, Deus não vai passar o pano em ninguém de nós. Ninguém. Uma vez conhecendo a palavra, ele mesmo diz: melhor era não ter a conhecido do que conhecer ela e não a obedecer. Aleluia. Não ser fiel à palavra de Deus. Quando Jesus envia seus discípulos a pregar a palavra, ele diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Por que já está condenado? Porque não acreditou no Filho de Deus. Aleluia. Então eu vejo aqui que Deus, ele não vai ter por inocente ninguém. Até nós, as pessoas de um modo geral, não conheceram o Senhor, a sua palavra diz
que ele não leva em consideração o tempo da minha, da nossa ignorância. Aleluia. Ele não leva, porque eu não conheço. Então aí ele passa o pano. Aleluia. Ele perdoa nossas ignorâncias, os pecados. Ele passa a mão. Ele não castiga, porque a gente não conhece. Agora, conhecendo, aleluia, e deixando Deus, aleluia, em terceiro, quarto plano de adoração, a esse Deus vai tratar. Aleluia. Não é eu que digo, é a palavra do Senhor. Se nós olharmos o livro de Apocalipse, vai dizer, aleluia, que ele vai julgar a humanidade. Aleluia. Aí muitos falam que Deus é amor, mas esquece que ele é também justiça. Jesus hoje ele é nosso advogado, mas vai chegar o dia que ele vai ser nosso juiz. Aleluia. E desse dia ninguém escapa. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos olhar para que cidade era a cidade de Sodoma. Sodoma, e tinha outra cidade ligada a ela que era Gomorra. Então, Sodoma, mas aqui vai a menção de Sodoma. Era uma cidade que o liberalismo, a libertinagem, o homossexualismo, isso predominava a cidade. Então o povo estava corrompido. Aleluia. O texto então diz que o pecado deles, o cheiro do pecado havia subido ao céu e chegado às narinas de Deus. Então por essa razão Deus envia os anjos para destruir a cidade. E quando esses anjos vêm, eles passam aonde está Abraão. Abraão recebe eles e eles contam para Abraão que ele vai destruir a cidade de Sodoma. Aleluia. Então Abraão ele lembra que lá nessa cidade tem um sobrinho dele, Ló, que está morando nessa cidade. Então diz que quando, aleluia, os anjos chegam, de cara se depara já com Ló, a porta da cidade. Quando fala a porta da cidade, é o portão da entrada. Aleluia. Então diz que eles chegam e se apresentam, e ele pergunta: quem são vocês? Da onde vêm? Para onde vão? E já é tarde. Então, aqui o lugar é péssimo, é ruim esse lugar. Esse lugar aqui o pecado predomina. É bom que vocês vão para minha casa e amanhã vocês vão embora. E assim então eles fizeram. Quando alguém descobre que tem gente estranha dentro da casa de Ló, então que une todo o povo e vem para bater, para machucar, para fazer barbaridade com eles. Então Ló diz assim: eu tenho 2 filhas, tira elas para fora, vocês fazem o que querem, mas a esses homens não, porque eles estão embaixo do meu teto. Mal sabia ele que era anjos enviados por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então quando eles fizeram menção de pôr o pé na porta e entrar e pegar essa força, eles recuam Ló e eles só levantam a mão. E eles ficaram todos cegos. E se bateram entre eles mesmos. E daí você fala: pega o que você tem e vamos embora daqui. Aleluia. Glória a Deus. E a cidade destruída. Por isso que Jesus vai mencionar: se lá tivesse, aleluia, tivesse pregado o Evangelho, se lá tivesse entrado alguém levando a palavra, operando milagres, prodígios, maravilha, alguns, não todos, mas alguns daquele povo teriam se convertido. Aleluia. Glória a Deus. E a gente olha para os dias de hoje, não é diferente. O povo não quer nada, o povo eles vai quando quer, o dia que quer, eles não têm um compromisso genuíno com Deus, porque é isso que Deus quer de nós: fidelidade a Ele. Só o motivo de nós andando sobre a terra, irmão, já é o motivo de nós estar glorificando a Deus. Aleluia. Aleluia. Só o motivo de nós estar andando sobre a terra já é o motivo de nós agradecer a Deus. Aleluia. Agora imagina as promessas de salvação que Ele tem para nós. Nós tirar da condenação do inferno,
aleluia. Ele nos prometeu uma cidade, aleluia, que foi louvado aqui, que não há uma cidade igual, aleluia, que Paulo ele escreve no capítulo 8 de Romanos, verso 18, ele diz que este sofrimento que nós sofremos, aleluia, essas lágrimas que caem, essas inseguranças, essas incertezas que nós temos aqui nesse tempo presente, não é para se comparar com a glória que há de ser revelada naquele dia. Graças a Deus. Aleluia. Oh Deus, glória a Jesus. Aleluia. E isso nós sentimos, irmãos. Aleluia. É nós de Deus, é o povo de Deus, é a igreja de Deus, é a noiva do Cordeiro que precisa, aleluia, se ater nisso daqui. Sempre que os outros não querem, é o problema deles. Agora nós precisamos manter a postura. Glória a Deus. Aleluia. E quando Jesus ele fala então com Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade, é um meio metrópole, é um canto do mar aonde se fazia muitas embarcações. Havia pesca, havia muita lã de cordeiro, e havia muito óleo, perfumes, e etc. e tal. Então ali era uma passagem onde que o meio comercial expandiu. Glória a Deus. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês não sabem que vocês podem se elevar, vocês podem crescer financeiramente, vocês podem, mas vocês podem subir até o céu, mas vocês podem entender também que de lá posso derrubar até o inferno. Aleluia. Mas eles não estavam nem aí, o dinheiro falava mais alto. E nos dias de hoje não é diferente, irmão. O dinheiro fala mais alto. Aleluia. As pessoas trocam a adoração a Deus pelo dinheiro, pelo trabalho. As pessoas não conseguem se auto-administrar, dizer: hoje tem culto, tal dia tem culto, eu preciso ter um cronograma da minha vida. Aleluia. E reservar esse momento de adoração a Deus. Aleluia. Então eu não posso trocar esse momento de adoração a Deus pelo simples salário. Só que não é assim que está acontecendo. Primeiro é o trabalho. E as pessoas falam assim: porque Deus é poderoso, porque Deus faz e desfaz, e parece que é uma mentira que a pessoa está contando, porque não exerce aquele poderio que ele fala de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Então por isso que se troca a inversão de valores do espiritual para o material. Era o que estava acontecendo com Cafarnaum. Quantos mil anos atrás, irmãos? E hoje está acontecendo a mesma coisa. Por que as igrejas não estão cheias? Por que tem tantas cadeiras vazias, irmãos? E a gente começa a olhar o texto e a gente percebe. Aleluia. A gente percebe o porquê de tudo isso. Mas para Cafarnaum, ele diz que se lá em Sodoma tivesse operado os milagres que neles foram operados, eu nem vou entrar nisso aqui, né? Porque se olhar os milagres que Deus operou dentro aqui de Cafarnaum, a gente fica até meia-noite e falando tanto milagre que Jesus operou dentro de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida ali. E se olhar para Tiro e Sidom, lugares que não superou o milagre. Somos então, fora parte, não se tem trabalho nenhum de evangelismo, de milagres dentro dessa cidade aqui.
e só tinha um homem e 2 filhas que eram de Deus naquele lugar. Aleluia. E isso me traz aqui uma lembrança tão importante dentro do que eu estou pregando aqui. Quando Ló ele se separa do seu tio Abraão, o seu tio Abraão fala para ele: Ló, não é bom que nossos empregados briguem por causa daquilo que não é deles, é nosso. Então um diz que é meu, o outro diz que é teu. Então vamos fazer o seguinte, vamos separar. Se nós separar, se a gente olhar a história bíblica, na época o mais velho tinha uma opinião primária. Era ele que decidia, né, para onde que eu ia. E ele deu a oportunidade para o seu sobrinho escolher. Ó, você escolhe, tu quer ir para a direita ou para a esquerda? Aí Ló bateu os olhos no verdejante de Sodoma e Gomorra. E sobrou então as campinas para Abraão. E Abraão foi para as campinas. E ele vai para aquele lugar que aos olhos dele o lugar é fértil, aos olhos dele o lugar é rico, aos olhos dele ele ia se dar bem. Aleluia. Até aí nada contra, mas nem tudo que brilha é ouro. Ele foi para o pior lugar. Ele foi para o pior lugar, porque ali foi o fim da família de Ló e o fim dos seus bens. Perdeu tudo, sendo somente com a roupa e alguns grãos de comida. A sua esposa morre. Aleluia. Um homem que é milionário dentro da cidade, agora ele vai para uma caverna. Aleluia. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que passa pela nossa imaginação é aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. E é isso que falta nos dias de hoje, as pessoas consultar a Deus antes de tomar decisões. E Ló não fez isso. E olha que era o homem de Deus. Aleluia. Abraão era chamado amigo de Deus. E por ser amigo de Deus, então ele dá liberdade ao seu sobrinho escolher. E ele vai para os morros, cria carne, desertos e tal. E Ló vai para o lugar onde se plantava no meio de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando ele sai dali, os anjos dão ordem então a eles: não olhem para trás. E eles saem. E diz que a sua esposa então ela não aguenta e ela volta os olhos para a cidade que pegava fogo. Então diz que ela mira ali uma estátua. Ló, ele vai, os anjos dispersa dele, e ele fica só com as 2 filhas. E ele vai para uma caverna. E nessa caverna, na antiguidade, a casa que não tinha descendente era uma casa, era deserto. Então tinha que ter descendente. E o descendente só podia ser homem. O que aconteceu? Elas embebedaram as filhas e tiveram relações com ele, e nasceu 2 filhos. E a história então agora termina. Biblicamente a história termina. Mas se você olhar a história lá quando Josué distribui as terras, tu vai encontrar Deus falando com Josué: essas terras não dá a ninguém, porque elas estão reservadas para os filhos de Ló. Irmãos, eu quero aqui porque os irmãos entendam uma coisa: quando Deus faz a promessa, aconteça o que acontecer, mas ela vai se cumprir. Não importa a situação. Aleluia. Não importa a situação. E a gente, humanamente pensando, poxa vida, os filhos de Ló seriam filhos de nem adultério, seria uma fornicação,
uma determinação familiar para não perder a descendência. Aleluia. E isso, e o Senhor falando aqui, eu vou obedecer o que Deus quer. Isso aqui se aconteceu lá em Judá. Quando o filho mais velho de Judá morre, a lei dizia que o mais velho deveria casar então com a sua cunhada. E assim aconteceu. Morreu também. Aí tinha mais um, era menor. Quando ele pegar a idade, você casa com ele. Mandou ela para casa do pai. O que acontece? O tempo passa. Judá, ele vai tosquear as ovelhas. E ele, alguém vai na frente e diz: ó, Judá está vindo tosquear as ovelhas. Essa mulher, que é nora dele, se veste de prostituta e fica à beira da estrada, onde eles iam passar. E quando ele bateu o olho, ele viu que era prostituta. Então o que ele faz? Ele convida ela e vai com ela em determinado lugar, e ele oferece pagamento. E ela falou: não quero pagamento, eu quero que você me dê o anel, o bordão e o cajado. E diga: Deus empregado, vim trazer a recompensa, aí eu entrego isso daqui. Irmãos, veja os detalhes onde Deus trabalha para as coisas funcionar. A gente olhando assim, é coisa de louco. Mas eu vejo a mão de Deus. Quando a história chega lá em Judá, que a nora dele está grávida, a lei dizia que ela deveria ser morta, queimada viva. É amigo, vocês vão entender. Aí mandou eles buscar, os empregados buscar ela, vai buscar ela. E a determinação é que ela fosse queimada viva. Quando ela chega diante de Judá, ela apresenta os 3 objetos e diz: ó, o pai da criança é o dono desses objetos. Quem é o dono desses objetos? Todo mundo bateu o olho, sabe o que ele é. Aí ele falou: Judá falou: é mais justo Deus do que eu. Aleluia. Agora, se você pegar agora o fio da meada dessa história e você entrar lá onde que ninguém quer ler, Mateus capítulo de número 1. Quando você vai lendo a história, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou ciclano, e tu vai indo, tu vai contando ali. Quando der a 10ª geração, o que é? Geração de Judá. No que Judá caiu? No pé. No que Davi caiu? No pé. Tem tudo a ver, irmãos. Aleluia. Tem tudo a ver. Algo que aconteceu lá atrás, se nós não quebrar o laço, vai acontecer lá na frente. E aí você olha e fala: nossa, está tudo bem, agora está tudo doido. Aleluia. Glória a Deus. Então a história, brinca não vem somente para uma história, vem para nós ensinar que nós precisamos, aleluia, de Deus na nossa vida mesmo. Que nós precisamos ter o conhecimento da palavra dele, para nós também não tomar caminhos errados. Glória a Jesus. Aleluia. E Mateus, ainda nesse texto, deixa eu ver aqui. No texto anterior, capítulo 12. Depois de Jesus falar tudo aquilo ao povo de Corazim e de Betsaida, ele vem aqui no capítulo de número 12 e ele dá aqui uma direção. Ele diz assim, ó, no capítulo 11, versículo 28, ele diz assim, ó: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
não é um pedido, é um convite. Ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados, aleluia, glória a Deus, vinde a mim e eu vos aliviarei. E o 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Glória a Deus, aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Em meio às circunstâncias da vida, o caminho mais certo, mais correto e mais perto é ir ao Senhor, é ir aos pés dele, não perguntar o porquê das circunstâncias que nos rodeia, mas perguntar sim a ele o que ele quer ensinar para a gente nesse interim da vida. E depois, para onde ele quer me enviar depois que eu passar por essa prova. Porque nada vem sem a permissão de Deus. Na vida espiritual, nada vem sem a permissão de Deus. Aleluia. Mas Deus permite a gente descer lá embaixo, para a gente entender que Ele é Deus. Aleluia. E depois que a pessoa vier, Ele já toma sobre vós o meu jugo. Quer dizer, pega o peso, o meu, porque ele não é pesado. Para muitos parece que é. E às vezes as pessoas falam, eu já vi pessoas falar que ser crente é difícil. E eu discordo. Ser crente mesmo é só tem que ter duas opções: ser fiel a Deus e amar a Ele. Somente. Vai passar dificuldade. Eu tenho iniciado. Estou passando na prova, mas estou dando glória a Deus, não é? É assim. Estou passando na prova, mas Deus é dono de tudo. É Ele que permitiu. Agora, o que eu vou fazer? Nada. E aí depois ele diz: porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que é leve? Eu volto lá porque Paulo falou que os momentos presentes que nós passamos não dá para se comparar, não tem como comparar com a glória que há de ser revelada para nós, para a igreja do Senhor. Irmãos, imagina você naquele dia do juízo do grande trono, porque isso vai acontecer, a palavra não é mentirosa. Vai acontecer, queira, acredite quem quiser, aleluia, e deixe de acreditar quem quer também, mas o julgamento vai acontecer. Imagina você naquele dia se deparando ali e Jesus falando assim: fica aqui do meu lado direito. Para outro vai dizer: aqui do meu lado esquerdo. Aí depois de tudo julgado, ele vai dizer assim: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque possuíste por herança aquilo que está reservado desde a consumação, desde a formação do mundo. Aleluia, a promessa de salvação. E ao que estiver esquerdo, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não quis coisa. Aleluia, porque pratico o mal. Deixa de adorar a Deus, deixa de crer, deixa Deus para o segundo, terceiro, quarto plano. Aleluia, não leva a sério. Aleluia, não tem aquele temor de Deus mesmo. Não ama Ele como Ele deveria ser amado, porque a palavra dos 10 mandamentos diz: amar a Deus acima de tudo. Aleluia. E isso é para a nossa vida. Deus, eu preciso amar a Deus acima de tudo. A minha família está em segundo lugar, a igreja está em terceiro, mas ele é um conjunto que vira em um só, porque a gente precisa administrar o amar a Deus, precisa administrar a minha casa, a minha família, e eu preciso administrar a minha adoração a Deus.
Aleluia. Eu não posso deixar um por causa do outro. Tem que ajustar. Aleluia. E quando eu digo ajustar, eu digo assim, ó, o esposo não pode ir, vai o esposo. A esposa não pode ir, vai o esposo. Quer dizer, alguém está buscando, alguém está levando, porque a Bíblia diz assim que a mulher, ela é santificada pela oração do esposo. O esposo, ele é santificado pela oração da esposa. Aleluia. Está vendo como é importante a gente saber? Aleluia. É importante. Mas as pessoas não querem saber, eles não querem aprender. É melhor eu ficar na minha ignorância do que eu saber das coisas que se referem para a minha salvação. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Tem aí a paciência de nós ouvirmos, Senhor. Deus é bom, tem que todos se coloquem em pé. Nós estamos orgulhados. Amém. Domingo, culto de ceia, né? Culto de ceia domingo, né? Vamos postar no grupo também, né? Para o pessoal que não vê que está atento. Quem vai estar ministrando? Amém. Vamos estar agradecendo a Deus, nosso Deus e Pai. Somos gratos a Ti por esse momento, Senhor, de louvores, oração, adoração e intercessão. Pelo momento da palavra aqui nessa noite, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, coloca ela em nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, mais confiante em Ti, ó Deus. Aleluia, querendo mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer, meu Pai. Eu sei que o tempo é difícil, os dias são trabalhosos, são proféticos que os dias serão trabalhosos, Senhor. Mas nós queremos ser melhor, meu Pai. Ajude-nos, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só Deus que nos fortalece, né? Vai para casa fortalecido.